Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BNC News. Informação que gera valor. BNC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesse momento. São 4 horas e 26 minutos. Ainda tem 34 minutos de negociação na Bolsa de Valores de São Paulo, mas o dia é de luta na B3, menos 1,19% no Ibovespa, 116.133 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E para entender o que está acontecendo no mercado e ter um quadro mais amplo da situação, não só no Brasil, mas no mundo, vamos chamar a nossa primeira convidada de hoje, a Bruna Marcelino. Deixa eu ver se a Bruna está já aqui conosco. Bruna Marcelino, economista, sim, agora sim. Bruna, muito boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Carlos, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui novamente. Prazer todo nosso, Bruna. Vamos entender um pouco melhor o que está acontecendo no mercado, iniciando com uma visão mais ampla, macroeconômica. Hoje o governo apresentou o projeto, a proposta de lei orçamentária. Querem zerar o déficit no ano que vem. Esse ano já temos um déficit acumulado de quase 80 bilhões de reais, 78 bilhões até julho, mais ou menos. Estamos indo em direção de um déficit entre 1,5% e 1,8% do PIB. O que você está achando da conjuntura macro do Brasil e também da conjuntura internacional? Quanto ela influencia a situação no Brasil, com a China desacelerando, essa nova guerra fria com os Estados Unidos e recessão já agendada lá na Europa? Qual que é a sua visão macro e o que esperar para os próximos meses para o país? Vamos começar falando sobre o cenário interno, o cenário doméstico. Aqui, o dia de hoje, ele mostra que realmente a política afeta os nossos investimentos. Então, a gente vê o governo falando sobre zerar déficit primário e aí tem uma preocupação do mercado se realmente é crível essa informação. A gente tem visto vários mecanismos do governo, para colocar aumento de impostos e aí poder ter uma receita maior, mas não se fala ainda em diminuição de gastos. E é isso que tem atrapalhado bastante aí uma melhor desenvoltura, um melhor desempenho aí do nosso mercado interno. Por isso que a gente está vendo um dia aí de Bovespa bastante negativo, boa parte das ações no terreno negativo, porque o cenário macro em si, olhando por essa perspectiva aí política, ele não está tão favorável. Quando a gente olha para fora, olhando agora mais os indicadores, ontem a gente teve a divulgação do IGPM, teve deflação, e surpreendeu o IPC no mês, que teve uma deflação aí importante. E quando a gente olha Brasil frente a Estados Unidos ou mesmo frente à Europa, a gente vê que a gente continua na vanguarda de uma inflação mais controlada, Enquanto que nos Estados Unidos a gente teve hoje divulgação do PCI, que é um indicador de inflação ao consumidor bastante acompanhado pelo Federal Reserve, ele é um indicador principal, e amanhã a gente vai ter o payroll. Então, nessa semana a gente teve dados de emprego do ADP, mostrando aí o gasto por hora do trabalhador, que foi um número que mostrou um pouco aí de retração do mercado de trabalho norte-americano. A gente teve revisão do PIB, então todos esses dados eles começaram a ajudar para que o mercado começasse a enxergar a possibilidade de uma política monetária mais dovish lá nos Estados Unidos. Então, a expectativa é que na próxima reunião do Fed se mantenha a taxa de juros no patamar atual e que se fale sobre queda de juros lá nos Estados Unidos somente a partir de maio do ano que vem. Então, a expectativa é de que os juros não continuem subindo mais esse ano lá nos Estados Unidos. E quando a gente fala de Europa, a gente teve aí um número de inflação de acordo com o esperado, o número mensal aí abaixo de 1%, mas quando a gente olha anualmente, ele já está aí acima de 5% de inflação, que é uma inflação bastante alta, e isso traz uma pressão importante para a Europa para que eles continuem subindo os juros, Então, enquanto no Brasil a gente fala de queda de juros, um movimento que já começou, que deve seguir nas próximas reuniões, lá na Europa tem a preocupação ainda bastante iminente em relação à inflação, que não está controlada, e lá eles vão precisar continuar subindo os juros.
Com certeza, com certeza. Agora, vamos dar uma olhada nas ações. A primeira pergunta é da Isabela Takaki. Isa, é contigo. Já que está falando lá fora, né, a questão da Vale, a gente vê a crise lá imobiliária na China, estímulos sendo dados na China, porém ainda não suficientes aí para essa crise, né? Como é que você enxerga esses efeitos da crise na China na Vale? O mesmo ponto que a gente está falando de política aqui no Brasil, tem um termo muito importante que é credibilidade, o fator importante que é credibilidade. A gente não está vendo o mercado olhando com bons olhos essa questão de vai zerar o déficit no ano que vem. Não está com essa possibilidade aí tão crível. Lá na China, eles estão desde o ano passado falando em vamos estimular a economia, a gente vai conseguir corrigir aí essas questões que estão acontecendo no enfraquecimento, né, no sistema imobiliário lá da China. E a gente não tem visto mecanismos do governo que realmente mostre essa mudança de patamar lá. Então, essa questão da crise imobiliária na China, ela continua acontecendo nesse momento e o governo não teve nenhuma iniciativa que realmente tivesse um impacto muito grande a ponto de mudar a percepção do mercado em relação à China. Então, isso tem preocupado o Brasil também, porque aqui no Brasil nós temos empresas no Ibovespa que são bastante comoditizadas, então o enfraquecimento da economia da China acaba afetando o nosso Ibovespa também, e é por isso que a gente vê aí Vale caindo mais de 20% no acumulado do ano, mesmo sendo uma empresa que tem o faturamento dela em dólar, né? É uma empresa que tem uma geração de caixa muito forte, mas mesmo assim, com essa demanda mais fraca da China, isso acaba afetando as nossas empresas aqui também. David Martins, sua pergunta para a Bruna. Bruna, um prazer estar falando contigo, boa tarde. Bruna, voltando só com relação ao mercado internacional, você trouxe aqui um pouquinho a visão sobre Estados Unidos e comentou aí o mercado esperando que não tenha mais alta de juros, né? E aí a perspectiva de queda a partir de maio do próximo ano. Porém, se a gente for analisar a última reunião que teve, o mercado também já meio que tinha contratado, assim, não haverá mais alta de juros. E aí a inflação continuou pressionada, a economia ainda muito forte, que trouxe aí esses últimos dados até esse momento atual. Você acredita que ainda corra um risco de continuar esse movimento de alta de juros? Ou acredita que de fato agora a gente já inicia o encerramento do ciclo de alta e aí já o mercado querendo antecipar, pelo menos especulando quando iniciará esse movimento de queda de juros? Porque isso vai beneficiar tanto a renda variável lá, por mais que até mesmo que as empresas de tecnologias tenham subido muito forte, né? Uma certa divergência ali quando a gente fala de risco de alta de juros sobre a tecnologia, mas isso pode beneficiar e muitas empresas não andaram, porque quem puxou o índice esse ano acabou sendo, falando da S&P 500, as empresas de tecnologia. Qual que está a sua visão, assim, tanto para a Bolsa, como também com relação a esses juros, a visão de vocês? Acredita mesmo que encerrou o movimento de alta? Se a gente for olhar pelos indicadores, né, principalmente dessa semana, que a gente teve 3 indicadores aí que vieram até abaixo do esperado, como eu falei, o ADP, a revisão do PIB, e quando a gente olha para a inflação que foi divulgada hoje, que veio em linha, né, veio no consenso de mercado, se a gente fosse olhar o cenário hoje, o cenário aí seria mais uma probabilidade de manutenção da taxa de juros. Mas amanhã nós teremos o payroll, o mercado vai estar com os holofotes em relação ao payroll, e se vier o número acima do esperado, pode mudar aí todo o cenário, né? Pode mudar aí todo o jogo e aí a gente ter uma necessidade de aumento dos juros. Então, essa semana, olhando para essa questão do cenário de juros, ele está mais em linha de vamos continuar mantendo o juro atual, nesse sentido de que os números que estão vindo da economia, tanto do emprego quanto do próprio PIB, eles estão ou abaixo do esperado ou eles estão em linha. Então, se a gente tiver algum indicador econômico que é bastante relevante para o Fed, vindo com o número acima do esperado, como o payroll amanhã, esse cenário pode mudar. Quando a gente olha para a renda fixa, a renda variável lá nos Estados Unidos, a gente teve uma alta das treasuries, né, que vem acontecendo desde o ano passado, acompanhando aí a taxa de juros americana nessa política mais contracionista. Isso fez com que hoje a gente já tivesse o fechamento aí
do ouro, e aí ele teve uma queda de 2%, mais de 2% nesse fechamento do mês de agosto, e isso é por conta, é um impacto, né, desse aumento que a gente tem visto aí em relação às treasuries. O ouro acaba sendo até um hedge, né? Quando a gente tiver diminuição das treasuries, pode ser que o ouro tenha aí uma reversão. Quando a gente olha em renda variável, exatamente o que você falou, quando a gente passa a olhar quais são as ações que mais subiram dentro do S&P, a gente vai ver que são as empresas de tecnologia e de um nicho específico, que são as empresas de inteligência artificial, né, que estão aí mais vinculadas à inteligência artificial. Então, essa alta do S&P que a gente tem visto esse ano, mesmo com política monetária mais contracionista, ela tem sido por conta de fatores microeconômicos de um setor em específico. Quando a gente olha para grande parte das empresas aí do S&P, o cenário acaba sendo um pouquinho diferente. E isso acontece porque quando a gente tem aumento dos juros, isso aconteceu no Brasil, né, nesse movimento de aumento dos juros, a gente teve uma queda aí do Ibovespa, tanto que a expectativa do mercado é que quando começasse a cair os juros no Brasil, a gente tivesse aí um upside grande do Ibovespa. Ele ainda não aconteceu, o mês de agosto foi um mês bem difícil para o Ibov, né? A gente só teve 5 altas, mas é importante frisar aqui que a gente teve um fluxo de capital estrangeiro bastante negativo nesse mês de agosto, um fluxo que estava vindo bem positivo no ano, ainda segue positivo no ano, tá? Em torno de 20 bilhões, mas nesse mês de agosto eles tiraram 12 bilhões e meio até o dia 29. Então o capital estrangeiro saiu bastante aqui da Bolsa, olhando para o cenário como um todo, e porque o investidor estrangeiro ele vinha comprando Ibovespa desde o início do ano, desde os 100 mil pontos, então em algum momento ele também ia fazer aí ele ia colocar esse lucro aí no bolso. Então, uma explicação para a gente ver esse Bovespa bastante sofrido nesse mês de agosto, além de ser a questão política, é também o investidor estrangeiro reembolsando aí parte dos lucros que ele teve ao longo do ano no Ibov. E falando um pouco de Bovespa, Bruna, hoje a gente tem a pior do dia, né? Como estamos vendo aqui no nosso profit da Anelógica, é a CVC, perde 8,76%. Ontem foi a maior alta do dia, chegou a beirar os 18% de alta. CVC que evidentemente está se beneficiando, ou os investidores esperam que possa se beneficiar da recuperação judicial da 123 milhas, que não é a única recuperação judicial desse tipo de empresa. Lembramos que há poucas semanas atrás ocorreu o mesmo caso com a URB, né, antiga Hotel Urbano, e outras empresas também que atuam nesse específico setor, né, de passagem muito baratas ou uso de milhas para comprar passagens, podem ter o mesmo destino. Você acha que o mercado está certo quando acha que a 123 milhas, né, poderia ser o fim da 123 milha poderia ser uma vantagem para a CVC? Ou a CVC tem problemas tão graves intrínsecos que dificilmente vai se recuperar, mesmo obtendo os clientes da 123 milhas e de outras empresas parecidas? Vamos trazer de novo, né, esse fator da credibilidade. Quando a gente olha para o 123 milhas, ou mesmo para o URB que você comentou, elas são empresas que são do meio digital. E aí, quando você tem algum problema, você tem que ligar para a central de atendimento, às vezes você não consegue conversar com ninguém. É um pouquinho diferente do negócio da CVC. Além dele ter o meio digital, ele também tem o meio físico. Então, você tem uma loja lá que você conhece há muitos anos, mais tempo até do que 123 milhas e essas outras empresas aí digitais. Então, isso traz uma confiabilidade um pouco maior para o consumidor. E a gente tem que lembrar que estamos nesse movimento, né, de queda de juros que só começou e ele deve acontecer aí até o final do ano, na política monetária mais expansionista aqui no Brasil, e isso acaba estimulando o turismo. Além da questão, né, da gente ter passado pelo período da pandemia, de muita gente não ter conseguido fazer viagens aí ao longo do tempo, e aí tá represado isso, né, e agora tem uma demanda aí mais forte, só que aí as pessoas, ou elas fazem a compra diretamente, né, vão lá, escolhem os hotéis, escolhem as passagens aéreas, compram direto da companhia, ou elas vão usar uma agência de viagem. Nesse momento, com todos esses rumores, o que a gente tem de efetivo é a recuperação judicial aí da 123 milhas. Isso acaba respingando em outras empresas que são concorrentes do mesmo tipo no campo digital, e aí isso acaba ajudando uma empresa como a CVC, que é consolidada aí no mercado e que o consumidor está aí mais acostumado e ele tem uma loja física para ele ir se ele precisar. Perfeito. Isabela. Um pouquinho de Via, a gente falou mais cedo que ela está fazendo follow-on. Eu queria entender a sua visão sobre a companhia, a questão também dos juros mais altos, que acaba afetando as varejistas aqui no Brasil, e o setor como um todo.
Quando a gente olha para as empresas varejistas, né, elas sofreram bastante com esse movimento de juros, de aumento dos juros que a gente teve da Selic, e não só aumento dos juros, como a manutenção no patamar aí dos 13,75 durante algum tempo. Então, isso atrapalha as empresas que têm um alto endividamento, isso atrapalha as empresas que têm margens mais apertadas, né? Porque se a gente parar para pensar, empresas como Via, como Magazine Luiza, elas estão intermediando outros produtos, né, de outros fornecedores, então ela ganha ali uma margem, um spread sobre aqueles produtos, então às vezes se tem margens mais apertadas, acaba atrapalhando também. E quando a gente fala de diluição do capital, de quem é atualmente investidor, né, a gente já teve um comentário aí sobre Via hoje, isso acaba atrapalhando as ações, porque você está diluindo o capital, aquele investidor que teve a ação, uma desvalorização da ação ao longo do tempo, talvez ele não está tão adepto a fazer essa subscrição nesse momento, então ele vai ter aquele capital dele diluído, então isso acaba atrapalhando aí a perspectiva em relação à empresa. Perfeito. Última pergunta, David Martins. Bruna, gostaria que você comentasse um pouquinho, olhando o nosso Ibovespa, né? Você trouxe aqui alguns comentários também sobre a questão dos juros impactando até mesmo nesse mês de agosto com relação ao fiscal, entre outros pontos. Acredita que teremos ainda um segundo semestre positivo? Vocês estão mais otimistas? Algum setor que tenha ficado para trás, que tem boas perspectivas, até mesmo com a concretização da queda de juros, se de fato acontecer, a gente está vendo o fiscal aí apertando um pouquinho. Então, qual a visão de vocês aí para o Ibovespa e alguns setores ou alguns papéis que ficaram para trás e os investidores podem aproveitar e utilizar essa pichincha aí para montar posição? Bom, quando a gente olha para esse início de queda da própria Selic, a expectativa é de que o Ibovespa já fosse andar logo que tivesse essa sinalização de que o juro ia cair e que ia continuar caindo nas próximas reuniões. Não foi o que a gente viu, né? Como a gente acabou de falar, o mês de agosto foi um mês bastante difícil para o Ibovespa, mas pelo outro lado, se tivesse subido de uma vez, e isso ficaria mais difícil de ter pontos de entrada aí nos papéis para o investidor pessoa física, porque ele acaba olhando o que está acontecendo no mercado para depois ele acabar entrando e fazer a compra aí dos papéis. Então, às vezes, ele acaba perdendo esse time. O que pode acontecer nesse momento é que, já que não veio de uma única vez, ele vira aos poucos, até porque a gente está falando olhando não só o cenário Brasil, né, que a gente tem essa perspectiva de queda dos juros, mas a gente tem que olhar lá fora. Então, China não está conseguindo reativar a economia como deveria, porque não tem... A política fiscal lá não está tão agressiva como deveria para ter uma retomada do setor imobiliário chinês. Do outro lado, a gente tem Estados Unidos, que ainda está na dúvida se vai continuar mantendo os juros ou se pode acontecer de ter alguma surpresa em relação aos indicadores e ter que continuar subindo os juros. Então, tudo isso acaba atrapalhando a gente ter uma retomada mais forte do Bovespa. Mas à medida que a gente tiver uma queda da Selic, isso vai começar a trazer vai tirar a atratividade da renda fixa, né? A gente já não vê mais papéis de título de crédito privado pagando IPCA mais 7, o IPCA mais 5, daqui a pouco o IPCA mais 4 vai ser o novo normal. E isso vai trazendo mais atratividade para a renda variável do que para a renda fixa. Aí a gente vai ter, ao longo do tempo, essa migração, né, de renda fixa para renda variável. Quando a gente olha para os setores de consumo, eles vão se beneficiar, setor imobiliário também, de construção civil, porque vai acabar diminuindo a taxa de juros, isso diminui também o custo de financiamento imobiliário, e as próprias small caps. No caso das small caps, é necessário ter um estudo maior em relação ao nicho de mercado de cada uma delas, né, porque elas são mais influenciadas pelo nicho de mercado delas, pelo setor em específico, do que pelo cenário macro. E aí essas empresas de crescimento, né, com queda da taxa de juros, elas podem ter aí uma recuperação aí mais forte, olhando para esse último quadrimestre, né, esses últimos 4 meses que a gente tem ainda desse ano no Ibovespa. Bruna, último ponto também queria te perguntar, falando sempre da questão macro, para completar o nosso raciocínio. O governo vai apresentar nesta quinta-feira, vai publicar nesta quinta-feira, estava dando uma olhada aqui no site do governo federal, do Ministério da Fazenda, MPs e PLs com foco na tributação de empresas, né? Falando agora, voltando ao nosso assunto inicial da questão do déficit previsto para esse ano. Temos isso e hoje tivemos o anúncio também do possível fim dos juros
juros sobre o capital próprio. Você vê o risco de algum setor específico na Bolsa, alguma empresa que é listada, algum papel poder sofrer com esse aumento da carga tributária, considerando que no ano que vem também começará a transição para a nova reforma tributária, novo regime tributário que vai penalizar especialmente o setor de serviços, reequilibrando ou aumentando a carga tributária para os serviços. Como que você vê o efeito desse conjunto de fatores na Bolsa e em setores específicos? Aumento da carga, fim dos juros sobre capital próprio e reforma tributária que vai entrar em vigor no ano que vem. Bom, eu acho que o ponto que a gente pode frisar aqui, né, quando a gente fala sobre juros sobre capital próprio, a gente sempre lembra dos bancos, que os bancos fazem bastante uso do juros sobre capital próprio como uma distribuição de proventos. Tanto que ontem a gente teve queda aí dos principais bancos por conta desses juros sobre o final, né, não ter mais o juros sobre capital próprio, mas hoje o governo falou que ele iria olhar caso a caso e aí a gente já viu aí uma recuperação melhor. Então, essa questão do juros sobre capital próprio era para ser de uma vez, era para afetar todo mundo, mas agora o governo decidiu que vai olhar caso a caso. Então, quando a gente vê informações desse tipo, né, o governo fala uma coisa, daqui a pouco ele, bom, veja bem, vamos olhar para as especificidades, né? E aí isso traz um pouco menos de credibilidade para falar, realmente o déficit vai ser zero no ano que vem. Então, o déficit para ser zero, você tem que cortar despesa, você tem que aumentar impostos, e aí é isso que o mercado está analisando, quais são os movimentos que o governo está fazendo para que ele consiga chegar mais próximo desse objetivo. Pois é, né? De fato, a situação bastante complicada. Estou dando uma olhada aqui